A gente começa falando sobre uma nova escalada da crise no Oriente Médio. Um ataque de Israel contra o Irã matou integrantes do alto escalão da defesa de Teherã e atingiu instalações militares e nucleares. Os iranianos estão revidando com mais de 100 drones. Enquanto isso, Donald Trump aproveitou a tensão para pressionar o Irã e aceitar um novo acordo nuclear. Estamos aqui, então, fazendo contato com a nossa equipe. Vamos tentar falar com o Américo Martins. Vamos fazer o seguinte, gente. Estamos com um probleminha aqui para conectar com o Américo Martins. A gente vai passar, então, para a cobertura da CNN Internacional. Ali a gente tem muitos relatos, informações chegando para vocês sobre essa crise no Oriente Médio. Tradução simultânea da nossa Denise Bobadilha. E drones explosivos dentro do Irã para atacar o sistema de defesa do Irã e atingir assim 100 alvos. Então esse planejamento começou assim. Israel então colocou os seus cidadãos no estado de emergência, falou para os cidadãos acharem algum abrigo próximo da casa, fechou o espaço aéreo. E aqui, eu estou aqui em Jerusalém, eu fui fazer uma caminhada e uma cidade está vazia, as pessoas ouviram os avisos, as pessoas estão tentando se proteger. Foi um ataque com 100 drones, mas Israel está muito ciente do que pode acontecer, mesmo depois do assassinato dos 3 maiores líderes militares do país, que foi o que aconteceu ontem, do Irã, que foi o que aconteceu ontem. Então, estão vendo se vai acontecer uma retaliação mais forte. E Israel se prepara para isso. Muito obrigado. Vocês acompanharam aí algumas informações vindas da CNN americana sobre essa escalada no conflito de Israel. A gente demorou um pouquinho para conseguir conectar com ele, mas temos aqui agora o nosso Américo Martins, que ajuda a gente a entender um pouco a importância dessa nova fase, né, nesse conflito lá no Oriente Médio. Muito bom dia para você, Américo. Como que a gente pode interpretar aí essa situação? A gente tem informações ali de que esses ataques até já eram esperados pelos Estados Unidos, diante aí das negociações entre Teherã e o governo de Donald Trump. O que a gente pode esperar? Porque o que estão dizendo é que isso vai perdurar por vários dias, né? Bem-vindo, bom dia para você. Olá, Clarissa, muito bom dia a você, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no live. Esses ataques devem persistir por vários dias e já são muito graves. Para a gente ter uma ideia, esses são os ataques mais intensos que aconteceram contra o território iraniano desde a guerra entre o Irã e o Iraque na década de 80. Nunca o território do Irã sofreu tantos ataques simultâneos de uma só vez desde aquela guerra que deixou milhões de mortos dos dois lados. Os israelenses bombardearam muitas posições no território iraniano e continuam bombardeando o país neste momento. Neste momento em que falamos, segundo a agência de notícias estatal do Irã, os israelenses estão atacando as cidades de Shiraz e também de Tabriz, e a instalação nuclear de Natanz, que fica ao sul de Teherã, cerca de 240 quilômetros ao sul de Teherã, também teria sido atacada pela segunda vez. O que aconteceu desde o início da madrugada? Israel atacou vários pontos do país, atacou instalações militares, bases aéreas e bases de defesa antiaérea, em especial ao redor de Teherã, a capital do país. Segundo informações que foram divulgadas agora há pouco pelas forças de defesa de Israel, o serviço secreto do país, o Mossad, também tinha infiltrado drones e alguns agentes dentro do território iraniano para fazer ataques internos no país. Eles conseguiram matar pelo menos 6 cientistas nucleares iranianos e alguns dos principais chefes militares do Irã, inclusive o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, que é muito importante para o regime dos ayatolás, é a guarda que coordena toda a repressão interna e também as ações externas militares do Irã, inclusive com treinamentos para grupos como o Hezbollah,
o Hamas, milícias na Síria e no Iraque. É muito importante a Guarda Revolucionária para defender o regime dos ayatollahs e também das próprias Forças Armadas. O comandante das Forças Armadas foi morto nesses ataques. Além disso, muitos aeroportos e, em especial, as instalações nucleares em Natanz também foram atingidas. E, segundo a mídia estatal, estão sendo atingidas novamente neste momento. O que são essas instalações nucleares, que, na verdade, é o ponto principal desses ataques, Clarissa? São instalações onde o Irã vem há mais de 2 décadas tentando desenvolver a energia nuclear. Segundo o governo iraniano, basicamente para fins pacíficos, mas todo mundo teme que eles estejam construindo uma bomba nuclear. Para tanto, eles precisam enriquecer o urânio a determinado nível que poderia ser transformado numa arma nuclear. É isso que o Ocidente vem impedindo. E é isso que o governo do presidente Donald Trump vinha negociando novamente com o governo iraniano. Eles já tiveram muitas conversas a respeito, e a intenção dos americanos era parar completamente qualquer programa nuclear do Irã. O Irã diz que queria continuar com o lado civil desse programa nuclear, mas aceitaria parar as pesquisas nucleares para fins de construção de uma bomba atômica. Isso era um risco enorme para Israel. Israel considera que o Irã não pode ter uma bomba nuclear, porque isso desestabilizaria completamente o Oriente Médio e seria uma ameaça existencial contra o Estado de Israel. Então, o governo israelense analisou o seguinte neste momento, Clarissa, que por um lado, os iranianos estão muito enfraquecidos, inclusive porque muitas milícias na região entraram em combate com Israel nos últimos meses por conta da guerra na faixa de Gaza e perderam. Estou falando do Hamas, do Hezbollah, de milícias no Iraque e na Síria. O próprio regime do Bashar al-Assad na Síria, que era aliado do Irã, entrou em colapso e caiu. Então, outros grupos que defenderiam o Irã estão completamente desarrumados nesse momento. Não tem como fazer frente a Israel. E o governo iraniano também enfrenta dificuldades internas, com uma pressão econômica muito grande e também agora sem essas lideranças militares. Por outro lado, se Israel esperasse muito mais, corria o risco de ver um acordo nuclear de fato ser fechado entre os Estados Unidos e o Irã. E isso impediria qualquer ação militar israelense, porque eles seriam muito criticados pelos aliados ocidentais. Então o governo israelense viu uma oportunidade e não pensou 2 vezes. Agiu e agiu com força. Atacou muitos pontos, matou muitos dos militares iranianos, os principais cabeças da hierarquia militar iraniana e também os principais cientistas do país. Esses ataques devem continuar, continuam, e o Irã respondeu com o envio aí, disparou mais de 100 drones contra o território israelense. Segundo as forças de defesa de Israel, a maioria desses drones foi abatida. No entanto, não se tem informação se algum conseguiu atingir o alvo. As forças de defesa de Israel dizem que vão continuar bombardeando o Irã, estão preparadas para um conflito de dias, talvez semanas, e sabem que o Irã vai retalhar. Então nós estamos falando de uma grave crise entre 2 das principais forças no Oriente Médio. É uma crise muito maior do que o conflito que a gente viu, por exemplo, entre o Hezbollah e o Irã, o Hamas e o Irã, ou as próprias milícias, inclusive dos Houthis, com Israel.